Olá, meu nome é Thales, sou professor de matemática e nesta aula a gente vai estudar o vértice de uma parábola. Então, vamos à aula. Vamos falar então sobre o vértice de uma parábola. Okay? Depois que a gente estuda zeros de uma função quadrática, a gente passa a estudar agora o vértice, certo? A gente já falou sobre vértice, mas a gente não falou sobre como calcular as coordenadas desse ponto, já que é um ponto, ok? Então, as coordenadas do vértice é justamente aquele pontinho em que o eixo de simetria da parábola intercepta a parábola. Ou seja, nesta parábola aqui do lado, o eixo de simetria, que é aquele eixo que vai dividir a parábola em duas partes iguais, esse eixo, quando intercepta a parábola, ele gera um ponto, e este pontinho aqui é o nosso vértice V. Okay? Então, o que a gente faz para calcular as coordenadas desse ponto? Primeiro, a gente nomeia esses dois pontos aqui como sendo as coordenadas, no caso, x de V e y de V. Então, neste ponto, temos as coordenadas x de V e y de V. Para calcular x de V, a gente utiliza essa fórmula aqui, que é dada por menos b dividido por 2a. E a gente só precisa saber o quê? Dos coeficientes da função quadrática, ok? A, B, C. Já é suficiente para calcular o x de V, certo? Uma vez tendo x de V, você consegue encontrar o y de V, que é a outra coordenada, por dois caminhos. O primeiro é substituir o valor do x de V na função. Então, apenas faz o valor numérico da função em x de V. Ou você pode utilizar essa outra fórmula aqui para achar o y de V, que é dada por menos delta sobre 4a. E mais uma vez, através aí dos coeficientes, a gente consegue achar. Ou seja, o y de V e x de V a gente encontra apenas utilizando os coeficientes a, b, c. Okay? Então, este é o objetivo desta aula. Calcular o vértice de uma função dada. Exemplo. Tem este exemplo aqui com duas funções e a gente vai calcular o vértice, ok? Então, veja bem. O primeiro aqui a gente vai calcular o x de V pela fórmula, ok? A fórmula para o cálculo do x de V é esta aqui, menos b sobre 2a. Então, façamos, né? X de V. X de V é igual a menos b sobre 2a. Na função, eu sei quanto é b, certo? Repito, menos aqui. O b da função é menos 2, está aqui para a gente, menos 2. Então, menos da fórmula, menos 2 que é o b, dividido por 2 vezes o a. O a na fórmula aqui é menos 1. Agora é só calcular. Menos com menos dá mais, então a gente fica com 2 em cima. E 2 vezes menos 1, a gente fica com menos 2 embaixo. Dividindo isso aqui, a gente acha menos 1. Pronto. O que é que eu posso fazer? Eu posso calcular agora o y de V, ou utilizando a fórmula, que é esta aqui, ou utilizando o x de V, certo? Como o x de V deu menos 1, eu posso usar o x de V na função, substituir na função, e assim eu encontro o y de V. Então, vou fazer desse modo esta. Y de V é f de menos 1. Okay? No lugar do x, eu vou calcular para menos 1. Então, aqui muda tudo, né? Vai ficar menos 1 ao quadrado, menos 2 vezes menos 1, menos 3. Então, nosso y de V será aí o cálculo para f de menos 1. Resolvendo aqui, a gente fica com menos 1 ao quadrado vai dar positivo, vai dar 1. Mas com o sinal que tem na frente aqui negativo, a gente vai ficar com menos 1. Menos 2 vezes menos 1 vai dar mais 2. E repetimos o menos 3. Por fim, a gente consegue calcular isso aqui facilmente, né? Menos 1 mais 2 é 1. E 1 menos 3 é menos 2.
E, portanto, nosso vértice aqui é dado por x de v, que é menos 1, e y de v, que deu menos 2. Pronto, achado aí nosso ponto, que é o vértice, utilizando, né, o y de v, de modo que você substitua o x de v encontrado. Para saber, não, para saber eu vou utilizar a fórmula para encontrar o y de v. Então, primeiro, vamos achar o x de v. Do mesmo modo, x de v, fórmula, menos b sobre 2a. Aqui eu tenho menos o b, que é 12, e 2 vezes o a, que é 9. Então, eu fico aqui com menos 12 dividido para 18. Não é a divisão exata, porém, a gente pode simplificar. E eu vou fazer essa simplificação por 6. 12 por 6, a gente fica com 2, então aqui menos 2. E 18 por 6, aqui vai ficar 3. Então, nosso x de v é uma fração menos 2 terços. O y de v. Y de v é menos delta dividido por 4a. Então, eu tenho que calcular primeiro o delta para poder substituir aqui, certo? Então, aqui embaixo, calculando delta, delta é b quadrado menos 4ac. b ao quadrado, como aqui é 12, a gente fica com 12 ao quadrado. Menos 4 vezes o a é 9, vezes o c, que é 4. 12 ao quadrado nos dá 144. E 4 vezes 9, 36. 36 vezes 4 também é 144. 144 menos 144, 0. Então, delta é 0, substitui aqui. A gente fica com menos da fórmula, 0 em cima, 4 vezes o a que é 9. Então, 0 dividido para qualquer coisa é sempre 0. Então, a gente já encontrou aqui o vértice da função. Nosso vértice é x de v primeiro, que deu menos 2 terços, e y de v, que deu 0. Então, está aí, maneira bem simples da gente calcular o nosso vértice da função. Quando a gente fala de vértice, a gente fala também de ponto máximo e ponto mínimo. Por quê? Porque a nossa parábola ela pode aí aparecer de duas maneiras, ou côncava para cima ou côncava para baixo. E quando ela aparece em alguma dessas maneiras, a gente vai ter que o nosso vértice pode aí assumir valor máximo ou valor mínimo. Ok? Então vamos entender isso direitinho. Primeiro ponto a destacar é quando o a é maior que zero. Como assim a maior que zero? Quando a gente tem a maior que zero, a gente tem essa situação aqui, ó, parábola côncava para cima, certo? E quando ela é côncava para cima, o que acontece? Acontece que a parábola ela vem diminuindo e depois aumenta. Significa o quê? Que ela vai ter um valor menor para o y, certo? Então, a gente chama esse valor menor, né, o menor valor da função para y, de valor mínimo. E este ponto, né, que é o conjunto x de v e y de v, é chamado de ponto mínimo. Então, quando a é maior do que zero, a gente tem ponto de mínimo ou valor mínimo da função, ok? Então, essa é a condição. A segunda é o contrário, quando a é menor que zero. Quando a é menor que zero, a gente tem parábola côncava para baixo, de acordo com esse modelo aqui. Quando ela é côncava para baixo, perceba que ela aumenta e depois diminui. Ou seja, ela vai chegar num valor máximo e depois decai. Este valor máximo, que é o y de v, né, a gente interpreta ele como sendo o valor máximo da função. E o ponto que origina aí y de v, x de v, que é o vértice, é chamado de ponto de máximo. Ok? Então, temos aí uma lição para ser tirada e ter que prestar atenção. Resumindo, quando a parábola é côncava para cima, você tem ponto de mínimo. E quando a parábola é côncava para baixo, você tem ponto de máximo. Ok? Segundo exemplo. Quais das funções abaixo tem ponto de máximo? Ou seja, está lhe perguntando quando é que a função tem ponto de máximo. Então, quando ela tem ponto de máximo, a parábola é côncava para baixo. Para ter ponto de máximo, ela tem que ser para baixo. Os valores dela aumentam e depois diminuem.
Este pontinho aqui é ponto de máximo, com cavidade para baixo. A condição que a gente tem é que o A tem que ser menor do que zero, ok? Côncava para baixo, A menor que zero. Então, a gente vai destacar aqui nessas funções quem são aí que obtêm o coeficiente A menor que zero, ou seja, coeficiente A negativo. Então, na primeira função aqui, eu tenho que o meu A, que é o que acompanha o x ao quadrado aqui nela, ó, é mais 3, certo? Então, esta aqui, o meu A, é maior que zero e, portanto, não tem ponto de máximo. Nesta outra, segunda função, o meu A aqui é o que acompanha x, meu valor é 1. O meu A também é maior que zero e, logo, nesta função a gente também não tem ponto de máximo. Para o item 3, a função é menos 4x ao quadrado. É uma função incompleta, né? Não tem valor de b nem de c. Mas tem o a. O meu a aqui é menos 4, e menos 4 é menor do que zero. E, portanto, o item 3 apresenta, sim, ponto de máximo. E o nosso item 4, que é definido pela função menos x ao quadrado sobre 2 mais 9, o meu a é menos 1 sobre 2, é o que aparece aqui, ó. Logo, é um número negativo, é menor que zero. E, portanto, apresenta, sim, ponto de máximo. Então, apenas os itens 3 e 4 representam aí para a gente funções que apresentam ponto de máximo. Último exemplo é uma aplicação, que ele é um pouquinho grandinho. Aplicações envolvendo pontos de máximo e pontos de mínimo sempre, né, vai estar estabelecendo aí uma função que descreve alguma situação. Neste caso, é dada esta função, ok? Vamos fazer a leitura do enunciado para entender melhor. A função f de n igual a menos n ao quadrado sobre 8 mais 3n, em que n é dado em dias e f de n é a quantidade de enfermos após n dias. Descreve a quantidade de pessoas enfermas, né? Sinônimo de doentes, a cada dia. Então, essa função descreve para a gente a quantidade de pessoas doentes a cada dia. O que quer saber aqui? Quantos dias após o aparecimento do primeiro doente aconteceu o pico da quantidade de casos? Ou seja, acontecer o pico significa ter o número máximo de doentes aí num único dia. Então, ele quer saber o valor de n quando ocorre o número máximo de doentes. Ou seja, nosso n aqui ele faz o papel de x. Então, neste primeiro item, nessa primeira pergunta, ele está querendo o cálculo de x de v, certo? Ou seja, o n de v, tomando o n como a variável da função. N de v menos b sobre 2a. Basta a gente substituir, então, né, pelos valores da função. Menos b, menos da fórmula, b é 3, né? Eu acompanho o n aí. 3. 2 vezes 2a. 2 vezes quer dizer a. A aqui para a gente, né? 1 acompanha. E o nosso a é menos 1 oitavo. Então, a gente vai ficar com menos 1 oitavo. Resolvendo embaixo, com a multiplicação, né? Eu vou repetir o menos 3 em cima. 2 vezes menos 1 vai nos dar menos 2 por 8. Agora, a gente tem uma divisão de fração. A regra é repetir a primeira, no caso, menos 3, e multiplicar pelo inverso da segunda, que é menos 8 sobre 2. A gente inverte os números, né? 8 sobre 2 é divisível agora, né? Vai ficar com menos 3 vezes menos 8 por 2, menos 4. E menos 3 vezes menos 4 nos dá 12. Então, o número máximo aí de pessoas doentes foi de 12 pessoas, certo? Não, 12 pessoas não, desculpe. No 12º dia, né? Que n é a quantidade de dias. No 12º dia que ocorreu aí, então, o pico, né? O número máximo de doentes. Agora ele quer saber qual foi essa quantidade, né? Então, para saber a quantidade, a gente calcula o y de v. Y de v é dado por menos delta sobre 4a. Isso se a gente quiser calcular por meio da fórmula, né? Por delta.
Caso a gente não queira calcular por meio do delta, a gente pode fazer, pegar o 12 aqui e substituir na função e resolver. Eu vou fazer aqui já que eu anotei a forma, certo? Delta. Preciso calcular o delta à parte. Delta é b quadrado menos 4ac. Então, a gente vai ficar com b. O b na função é 3, então eu fico com 3 ao quadrado menos 4 vezes o a. O a que na função é menos 1 oitavo, menos 1 oitavo. E o c que é 0, A gente não tem c. C é 0. Então, resolvendo aqui, a gente fica com 3 ao quadrado, que é 9. E 4 vezes menos 1 oitavo vezes 0, isso aqui vai dar tudo 0. Então, logo vai dar apenas para a gente 9. Pronto. O que a gente faz agora? A gente substitui. A gente vai ficar com menos 9, que é o delta, Menos já a fórmula delta que deu 9. 4 vezes o a. O a, a gente já sabe que o nosso a aqui é menos 1 oitavo. Então, novamente, calculando aqui, 4 vezes menos 1, ia ficar com menos 9 aqui. 4 vezes menos 1 é menos 4 oitavos. Divisão de fração de novo, repetimos o menos 9 e multiplicamos pelo inverso da segunda. O inverso vai ser menos 8 sobre 4. E é divisível de novo. Menos 8 por 4, vou repetir o menos 9, vai dar menos 2. E menos 9 vezes menos 2 nos dá aí 18. Então, veja bem. Foram 18 pessoas a quantidade máxima que já tiveram aí no caso, doentes no mesmo dia, ok? Então, as informações que eu tenho aqui é que no 12º dia ocorreu a quantidade de 18 doentes, 18 enfermos. Então, tá aí uma aplicação de função quadrática, utilizando aí o conceito de ponto de máximo e ponto de mínimo, que é justamente o que se envolve aí o vértice da função. Então, espero que esta aula sirva para você resolver exercícios e que você tenha entendido aí o conceito de vértice da função, o vértice de uma parábola. Então, é isso aí, até a próxima aula.